dizer para vocês na quarta-feira, para quem tiver aula, para vocês também copiar o capítulo, que eu acho que é interessante ter a parte escrita também. Pro, Oi. se tu conseguir... Oi, tudo bem? Se tu conseguir postar as aulas gravadas também, para a gente já conseguir ir assistindo. Pois é. Eu vou... É que tem aquele probleminha, né? Eu vou ter que ver. Eu vou levar, acho que o meu computador lá para alguém que saiba como fazer, para poder colocar a aula, tirar do meu Zoom aqui do computador e colocar no Ava, porque tem um mistério ali, né? Então, eu vou pedir ajuda. Tá bem. Outra coisa, eu não sei como é que tu tá fazendo com a chamada, mas tem 3 alunos que estão participando do matriciamento ali do Covid, ali do HC hoje, aí pediram para te avisar. Tá. É a Michelle, o Rafael Rissardo e a Priscila. Michele, o Rafael e a Rissardo. Priscila. Isso. Daí Tá. eles não vão conseguir ver a aula hoje. Tá, mas aí depois vê a gravado ou vê as outras coisas também, né? Sim, mas pela chamada mesmo, não sei se tá tendo algum controle ou não. Sempre é possível um controle. Tá. Então, já passei o link para Ana daí, tá? Sim, já vou encaminhar aqui no grupo. Tá. E daí eu acho que é bem interessante, porque daí é mais rápido para... que ele abre, né? Mesmo que vocês não tenham o Prezi, ele abre direto daí, então dá para estudar no celular, inclusive, né? Vamos ver quantas pessoas temos aqui. Vamos esperar mais um pouquinho, por enquanto 14 só. 15. Muito bem, gente, acho que eu vou começando. A gente está em 25. E aí depois, então, assim que possível, eu disponibilizo, então, a aula gravada, então, para vocês. Só ajustar aqui. Muito bem. Então, a gente já conversou um pouquinho sobre anemia, propriamente, né? Anemia ferropriva, que das causas é a mais prevalente, a mais comum. E hoje, então, de uma certa forma, é aquela lembrança de que nem toda anemia é por falta de ferro, tá? Então, vamos lá. Lembrar um pouquinho a questão do conceito, né? Que é o conceito que a gente já falou um pouquinho sobre o conceito da Organização Mundial de Saúde, que determina, então, que a anemia não é só aquela condição em que você reduz taxa de hematócrito de hemoglobina, mas que também você vai ter uma dificuldade de transporte de oxigenação, tá? Lembrando sempre que o diagnóstico é feito através do eritrograma. O eritrograma faz parte do hemograma. Então, no hemograma, a gente vai ter quantificação da parte dos eritrócitos e dos leucócitos também, né? Aqui na idade adulta, habitualmente, então, a gente fala sobre anemia
ou determina que tem anemia quando no adulto, em mulheres abaixo de 12 gramas e no homem, então, abaixo de 13 gramas por decilitro, tá? Lembrando que, quando fala-se hemoglobina, é uma proteína e a unidade sempre vai se dar em unidade de peso, né? Por isso, gramas por decilitro. Em algumas referências bibliográficas, às vezes americanas, eles podem mudar um pouquinho a forma como se coloca essas unidades, então é importante ficar atento quando a gente faz a leitura, né, com metodologia em outras línguas. A questão da anemia no geral, né, então a gente também já falou um pouquinho na aula passada, habitualmente a construção da manifestação, porque o paciente chega te contando, né, que ele está fraco, que ele está cansado. Oi? Vou te interromper um pouquinho, para nós não tá aparecendo que se tu tá gravando ou não. Será que tá? Tô, eu dei uma salvadinha ali antes na gravação, tá gravando. Ah, tá. Vamos ver se foi agora. Agora tá aparecendo. Agora foi, isso aí. Obrigada. Então, com relação à instalação da anemia, então esse paciente pode ter uma anemia que inicia subitamente, principalmente aquelas questões de perda mais aguda, né, uma anemia por trauma, né, então um acidente que você perde sangue rapidamente, você vai ter uma anemia mais intensa. Pode-se ter uma instalação de anemia, então, mais vagarosa, dependendo, então, se você vai ter lá uma deficiência de vitamina B12, frequentemente demora um pouco mais, então, para poder, então, estar manifestando. E com relação à gravidade também, então, tem anemias que são mais intensas, né, tem anemias que são mais moderadas. Sempre na questão do que o paciente te conta, então, em termos do que ele sente, e daquilo que a gente enxerga. Então, anemia, a gente tem sinais e sintomas, tá? Os sintomas é a fraqueza, o cansaço, a dinamia. Às vezes o paciente vem com um quadro, e às vezes encaminhado do cardiologista, porque procurou o cardio por palpitação, e na verdade o que ele tinha era anemia. E o que a gente enxerga nele, então, a gente pode ver então, aquela palidez cutânea, se o paciente tem uma icterícia, né, por anemia hemolítica, por quebra de sangue, então pode vir mais amarelado. Então, são algumas sintomas, né, sinais e sintomas que são possíveis para o quadro clínico de anemia. Vejam que, de uma certa forma, isso não é característico. Existem outras questões que podem justificar todo o sintoma, né, e toda a manifestação também, tá? Então, às vezes, o paciente vai ao psiquiatra porque tem um quadro de adinamia, né? Parece que é uma depressão e, na verdade, ele tem uma anemia. Então, sempre lembrar, assim, de prestar bastante atenção naquilo que o paciente te conta, né? Até porque é importante a história clínica e o exame físico do paciente nesse sentido, tá? Então, isso de uma maneira geral de como a anemia se comporta, tá? Lembrando que também a gente já falou sobre isso, né? Existe uma forma de classificação da anemia através, então, do volume corpuscular médio. Então, que a gente avalia o tamanho da célula. Também a gente pode avaliar a cor celular. Então, são parâmetros importantes, são parâmetros que no hemograma, no eritrograma, a gente já tem resposta. Existe uma outra forma de classificar anemia, que é pela quantificação de reticulócitos. É um pouco mais difícil, porque nem sempre a gente pede reticulócitos em exames normais, né? Então, habitualmente, a gente pode ter mais dificuldade, às vezes, para poder classificar de outra forma. Então, a gente usa essa, que é uma classificação bastante prática, e já o interessante, né, dela é que a gente já consegue pensar na possibilidade da etiologia, né? Então, normalmente, a gente tem um volume corpuscular normal, né, quando tem uma anemia normocítica, a gente vai ver algumas causas. Quando tem o VCM reduzido, então, habitualmente menor que 80, né, na literatura, ou então, quando tem o VCM aumentado, então, maior que 100. Então, habitualmente, a gente vai se dar, né, vai estar diante de uma anemia macrocítica. Então, são termos de classificação de anemia que a gente utiliza, tá? Então, quando a gente tiver lá em prova, vou estar pedindo, né? É uma anemia microcítica, você tem que saber o que eu estou falando, né? A microcitose é porque tem o tamanho da célula pequena. Se eu falo lá uma anemia normocítica, o tamanho da célula é normal, tá?
Então, são coisas importantes para a gente poder observar, tá? A questão da abordagem perante a anemia. Eu estou falando sobre anemias no geral, né? Então, é importante sempre que a gente possa pensar no porquê existe anemia, né? Nunca a gente vai dizer, tem anemia, vou tratar isso e é isso. Então, a gente sempre tem que pensar que a gente tem que tratar a anemia e tem que saber o porquê essa anemia está ocorrendo. Mesmo uma anemia por falta de ferro, ele tem que ter algum fator que esteja levando, então, ou uma perda, ou uma deficiência de absorção, alguma questão que possa estar levando a isso, tá? Então, é bem importante que a gente possa definir, além do tratamento, também a questão do porquê isso acontece, tá? Então, isso tudo são questões fundamentais aí para a gente poder tratar adequadamente um paciente que tem anemia. Essa é uma imagem que eu gosto de mostrar, na verdade é um resumo disso que a gente conversou até agora, né? Então, eu acho que realmente é importante, quando a gente fala de anemia, a gente poder, então, confirmar aquilo que a gente vem conversando. Lembrando que um hemograma sempre ele é feito por uma contagem automática dos índices sanguíneos, então é um sistema automatizado, então ele traz para a gente já esses resultados assim, né? Teve um tempo, às vezes, que no resultado do hemograma a gente tinha que fazer a quantificação, tinha que fazer por uma fórmula, ver quanto tinha do VCM, quanto tinha do CHCM. Então, isso hoje a gente não precisa mais fazer, porque já nos trazem isso de uma certa forma automatizada, então facilita para a gente um tanto ou quanto. Então, vejam aqui que a partir, então, do critério que tem anemia, a gente, então, vai estar avaliando se é uma anemia hipocrômica e microcítica, né, sempre lembrando que a gente leva mais em consideração o volume corpuscular médio. Então, aqui são as possíveis causas de uma anemia microcítica, né, então, ou deficiência de ferro, ou é uma talassemia, né? Ou às vezes a gente até pode ter uma anemia de doença crônica. Não é tão típico aqui, tá? Habitualmente anemia de doença crônica, mas tipicamente a gente vai ter a célula normal. No caso, no tamanho celular normal, que é a normocítica, a gente pode ter uma doença de medula óssea, então uma leucemia aguda, nunca vai ter microcitose, nunca vai ter macrocitose, né? Ele vai ter normocitose porque é uma infiltração, essa medula está doente e não está conseguindo produzir as células de uma maneira adequada. A perda aguda de sangue também, não dá tempo de alterar a formação do glóbulo, e a anemia hemolítica também, porque é uma quebra do sangue, então, que acontece, e isso agudamente não vai trazer, num período inicial agudo, alteração. Mais tarde, numa anemia hemolítica, pode, eventualmente, por deficiência de ácido fólico, também ter macrocitose, mas aí é uma alteração mais tardia. E outro tipo, então, a outra classificação, então, é com relação ao VCM, que é o volume corpuscular médio, então, aumentado, então, acima de 100, que habitualmente a gente vê em deficiência de folato ou vitamina B12, tá? Então, a partir do momento que a gente define, então, essas questões, a gente vai ter que estabelecer o porquê a anemia ocorre, estabelecer a causa, investigar especificamente e, a partir, então, da investigação também já iniciar a terapêutica. São coisas que, de uma certa forma, são paralelas, né? A gente vai repor ferro, se for o caso, e vai investigar o trato gastrointestinal para ver se tem alguma perda, né? Num exemplo de uma anemia ferropênica. Falar um pouquinho de novo sobre a anemia ferropênica, porque realmente é a mais prevalente, é a mais frequente que a gente vê. Algumas causas, né? Então, a dieta insuficiente, né? Hoje a gente tem a questão dos vegetarianos. As crianças, né? Que quando trocam, né? Do aleitamento para a dieta, podem ter dificuldade alimentar. E os idosos, né? Então, também por dificuldades mastigatórias e tudo mais. Então, a gente tem essas dificuldades da dieta. Existem algumas formas de anemia ferropriva que nem sempre a gente consegue saber realmente o que está acontecendo, né? Sabe que é ferropênica, sabe que tem perda ou não absorção, enfim. Então, nem sempre a gente consegue 100%, né, estabelecer, mas a gente tem que procurar, tá? É importante realmente a gente poder definir a causa. As perdas de sangue são as mais frequentes, né? Então, são as que mais a gente vê na anemia ferropriva. E é importante sempre perguntar, né? Então, se tem, né, se é mulher, no caso, está no período menstrual, ou passa pelo período menstrual, se sangra muito, o quanto sangra, né? Então, são coisas importantes. Se tem alguma doença do trato gastrointestinal,
né, então varizes ou mesmo hemorroida, que pode ser uma causa de perda. Alguns casos de má absorção, lembrando que a absorção do ferro, então, é a nível intestinal, né, então o que acontece, na verdade, se existe alguma doença celíaca, ou o paciente passou por algum tipo de cirurgia, ou bariátrica, ou cirurgia por neoplasia gástrica, enfim, que fez uma reconstrução, haverá dificuldade absortiva do ferro, tá? E a gestação, então, por consumo também, na lactação também, a gestante utiliza ferro 3 vezes mais do que a não gestante. As manifestações, aqui a gente pode dividir as manifestações da anemia ferropriva entre a manifestação propriamente da anemia, que inclui lá a fraqueza, a irritabilidade, palpitação, e existem, gente, assim, alterações secundárias à ferropenia, né? Porque, de uma certa forma, como é que se constrói? A gente vai ter uma deficiência inicial de ferro, vai se gastar essa reserva, o segundo momento é uma alteração da qualidade do sangue, então vai induzir a microcitose, e um terceiro momento é o hematócrito e hemoglobina mais baixos. Então, isso é interessante a gente poder pontuar, porque às vezes você tem só microcitose, você não chegou ainda no grau, porque a natureza vai tentando economizar onde consegue. Então, existem condições em que você vai ter uma redução do ferro propriamente, né? E isso vai trazer algumas alterações específicas. Uma delas é a perversão do apetite, em que há o desejo de comer coisas estranhas. Então, a gente tem aí algumas histórias, né? Então, tem paciente que come erva de colher, né? Erva mate, por ter essa sensação, né? Porque o ferro é importante para as papilas gustativas. Então, com a deficiência do ferro, você vai ter uma atrofia, que é o que explica, na verdade, depois a gente vai ver no exame físico, a língua lisa, tá? Então, bem interessante nesse sentido, tá? Algumas alterações da unha. Então, frequentemente a unha fica frágil, quebradiça, né, por conta disso. E algumas questões com relação à quelite angular, né? Então, a gente viu na aula passada uma foto, né, de um paciente com alteração da língua, tá? Vamos passar para a anemia megaloblástica, também revisando um pouquinho, que a gente já falou na aula passada, né? Habitualmente a gente vai ter uma alteração, então, com uma célula grande, ou seja, uma macrocitose. Pode ter uma hipersegmentação, né? Então, segmentados e bastonados aqui, eles ficam diferentes em termos da sua formação. E também a parte dos eritrócitos, então, até a presença de eritroblastos aqui, né, na periferia, né, que habitualmente a gente não vê, tá? Então, são algumas características da vitamina B12, lembrando que a gente tem a questão do fator intrínseco, né, em que ele é importante para fazer a acoplagem da vitamina B12, da cianocobalamina, e por algum evento, habitualmente um evento imunológico, a gente vai ter uma deficiência desse fator intrínseco. E isso faz, então, com que esse acoplamento da vitamina B12 não aconteça, e aí ela não consegue ser absorvida, então, a nível aí do ilho, que seria, então, a região habitualmente, né, normal aí para poder absorver, tá? Então, aqui a gente tem a outra imagem mostrando, então, essa destruição aí do fator intrínseco, né, por evento imunológico. É sempre lembrar que a gente pode ter associado a questão da vitamina B12 outros eventos imunes. Então, é possível vitiligo, né? Então, às vezes o paciente entra com manchas de vitiligo, você já imagina, não, vai provavelmente ter uma anemia megaloblástica associada. Outras questões também, a tireoidite de Hashimoto é possível, ou até a síndrome de Addison. Todos são doenças, então, que afetam, né, a parte glandular, e com isso traz algumas manifestações, então, específicas, tá? O quadro clínico da deficiência de vitamina B12, né, então, normalmente é semelhante, tanto B12 quanto ácido fólico. É interessante essa questão do envolvimento neurológico, tá? A vitamina B12 é importante na condução do nervo, e isso faz com que o paciente frequentemente tenha fraqueza muscular, pode ter ataxia, ele pode falar, ou a gente tem que perguntar também, se ele tem parestesias em membros inferiores e membros superiores. Então, é muito típico na deficiência de vitamina B12 esse tipo de condição, tá? E a última coisa que melhora de uma certa forma, tá? Habitualmente, então, né, como eu conversei, a questão do início da anemia, a manifestação da anemia para quem tem deficiência de vitamina B12 pode ser lento. O paciente pode ter uma icterícia leve,
e faz com que a coloração da pele deles seja um aspecto de amarelo-limão, então eles ficam bem com cor daquele limão siciliano, assim, é um amarelo diferente, assim, não chega a ser fosforescente, mas lembra muito. A glossite, diferente da deficiência, deficiência do ferro, ela faz com que a língua fique vermelha, a gente chama da língua em framboesa, é uma característica da deficiência de vitamina B12, tá? Então, todo esse quadro, né, então, associado aí à deficiência, habitualmente, a recuperação atual ali para recuperar a deficiência é com reposição intramuscular da vitamina B12, ainda já temos novos avanços com relação a isso, ainda no Brasil ainda não temos, mas existe já a possibilidade, no momento agudo, a gente repor com vitamina B12 intramuscular e depois, na manutenção, passar para a vitamina, então, sublingual, para, então, acontecer a absorção a nível, então, da parte da orofaringe. Então, bem interessante aí, que vai dar um pouco mais de conforto para os pacientes com relação à reposição, porque habitualmente é uma injeção bastante dolorosa, tá? Mas é o que, por enquanto, temos, recupera bem, então isso é importante também, tanto a ferropenia quanto a deficiência de vitamina B12, recuperam-se bem, né, os pacientes ficam bem, claro, B12 vai ter que repor, né, para sempre, e importante sempre que a gente possa fazer endoscopia nesses pacientes, né, assim como na anemia ferropriva é importante, na B12 também, como eles têm essa gastrite, normalmente uma gastrite atrófica, pode dar uma tendência à formação de neoplasia gástrica, tá? Então, pelo menos a cada 2 anos, 2 anos e meio, no acompanhamento da deficiência de vitamina B12, é importante refazer, né, a endoscopia, preferencialmente com biópsia gástrica, então, para poder fazer o acompanhamento adequado dos pacientes. Alguma dúvida até agora, gente? Não, Pro. Tranquilo. Então, seguimos. Passamos agora, então, para as anemias hemolíticas, né? Então, as anemias hemolíticas, a gente pode dividi-las em formas adquiridas e formas hereditárias, tá? A gente não vai falar hoje sobre as formas adquiridas, que normalmente são anemias hemolíticas autoimunes, mas vamos estar falando sobre as anemias hemolíticas, então, de caráter hereditário, tá? Habitualmente, então, existe uma alteração na formação desse glóbulo vermelho, então, por esse caráter hereditário. Aqui a gente tem, então, as imagens, mostrando aqui, então, a famosa bala soft, aqui da hemácia. Aqui é uma célula, então, mostrando, no caso da esferocitose, ou ovalocitose, né, no caso, né, uma célula oval, ou, então, a célula falciforme, então, que é da anemia falciforme, tá? Então, são formas dos glóbulos vermelhos diferentes, então, que vão estar induzindo habitualmente uma meia-vida mais curta da hemácia, né? Então, habitualmente a hemácia circula em torno de 120 dias. Então, com essa formação diferente, então, habitualmente a gente vai ter, então, uma dificuldade com relação a permanecer perifericamente essas células mais frágeis. O que acontece? Associado, então, a essa perda da hemácia mais frequente, pode-se dar uma deficiência de ácido fólico associado a isso. Então, é importante nessas anemias hemolíticas a gente sempre faça a reposição de ácido fólico. A gente sempre explica para o paciente que a reposição, ela não vai trazer não vai curar essa anemia que ele nasceu com ela, porque é uma herança, né? É uma herança que ele tem. Mas vai ajudar na questão de evitar que ele faça outra forma de anemia. Tá? Então, é importante frisar sempre para o paciente nesse sentido, de que o uso do ácido fólico não cura. É diferente da anemia ferropriva, que habitualmente a gente repõe ferro para melhorar e depois ele para de usar o ferro. Aqui, no caso, é a esferocitose, né, propriamente. A gente vai ter aqui, então, a imagem do esferócito, tá? Vejam aqui no sinalzinho do índio, aqui da flecha, mostrando, então, essa hemácia de formação diferente. E o que acontece? Na verdade, a hemácia, ela tem camadas, né? Então, o que acontece? Existe uma alteração de uma proteína, numa dessas camadas, e ela vai perder aquela formação, então, disco-bicôncava, né? Mostrando, então, essa forma esférica, e a forma esférica, ela vai ser sequestrada no sistema reticuloendotelial do baço.
Então, para aqueles casos em que o grau de anemia é muito acentuado e que o paciente precise transfundir frequentemente, está indicado a esplenectomia. São todos os casos que precisam de esplenectomia na esferostose? Não. Outra questão, você tirando o baço, você resolve o problema da esferostose? Também não, porque na verdade você só retira aquilo que está retirando ela da circulação. Então, a produção dela a nível da medula vai continuar fazendo, né, a forma esférica, só vai reduzir um pouco esse grau de hemólise que acaba acontecendo, tá? Aqui, então, algumas deficiências enzimáticas, né? Então, interessante que no teste do pezinho, existem duas formas, pelo menos, de anemias hemolíticas hereditárias, que são vistas lá no teste do pezinho. Então, isso ajuda bastante no sentido de fazer o diagnóstico precoce, tá? Então, uma delas é a G6PD, é um erro também enzimático, em que a gente vai ter uma deficiência, então, dessa enzima, e quando se coloca diante de algum tipo de medicamento, vai induzir uma hemólise acentuada, tá? A piruvato quinase também é uma outra forma enzimática, não tão frequente, mas que também a gente tem que investigar. E habitualmente o diagnóstico é feito, né, associado a uma clínica, então a gente já está investigando esse paciente tem anemia hemolítica, e dos exames habitualmente solicitados bem normais, a gente tem que dosar essas enzimas, então, tá? Aqui, então, a questão da G6PD, né? Então, existe toda uma questão da troca de energia, então, aqui é uma explicação para o que acontece, e quando a gente não tem, a gente vai ter, então, a dificuldade, aqui ficou, depois vocês, né, acho que no Prezi vocês conseguem aumentar um pouquinho mais, aqui tem uma listinha de medicamentos que quem tem deficiência de G6PD não pode usar. E aí vejam que tem vários medicamentos aqui, vai ter anti-inflamatório, vai ter acetaminofeno, né? Então, são medicamentos, às vezes, de uso rotineiro, mas que é importante que o pediatra, né, que acompanha a criança, saiba, então, dessa deficiência aí, e que não use o medicamento, porque ele pode, né, fazer uma hemólise grave, às vezes com hemoglominúria e insuficiência renal. Então, é importante essa lembrança. Aí, uma outra forma de anemia hemolítica são as hemoglobinopatias, então são outras hereditariedades também. O bem interessante aqui é que a gente tem dois exemplos, né, sendo que a talassemia é uma alteração quantitativa de hemoglobina, então a gente vai ter um aumento de hemoglobina A2, e a falciforme você vai ter uma hemoglobina a mais que a hemoglobina S. Uma outra lembrança, habitualmente no teste do pezinho a gente só consegue fazer diagnóstico da anemia falciforme. A talassemia não aparece no teste do pezinho. Então, se a gente tem alguma história familiar ou se a criança tem uma anemia microcítica que não é ferropriva, a gente precisa investigar a talassemia para evitar que o paciente, né, às vezes use ferro a vida toda e que o ferro não seja o tratamento adequado para ele, tá? Então, aqui são as subformas aí da talassemia. Temos a talassemia minor e a major. Habitualmente, a minor é a forma heterozigótica, né, que é a maioria do que a gente vê. Na nossa região, a etnia é de italianos, de alemães, então a gente tem uma certa proporção. Hoje já está modificando um pouco, porque como tem outros estrangeiros, né, então aí haitianos, enfim, a gente tem visto mais anemia falciforme agora, né, então, mas de qualquer forma, a talassemia minor, né, que é o que a gente costuma ver com mais frequência, tá? Felizmente, a talassemia major não é mais tão frequente. O que a gente cuida para quem tem talassemia minor é que evite casamentos que outro, né, que o parceiro tenha talassemia também, para evitar que tenha talassemia major, porque daí sim as alterações são bem importantes, normalmente o grau de anemia é acentuado, a necessidade transfusional é alta, existe uma série de alterações hormonais e ósseas secundárias à talassemia major. Tá? É importante realmente que a gente possa fazer o aconselhamento genético, né, para associar isso tudo. Essa é uma imagem bem interessante, gente, então, que é a imagem das hemácias em alvo, né, chamada, ou então, né, o que a gente tem visto
target cell, ou então em alvo. Aqui, então, seriam os exemplos, né, do que a gente costuma ver. Aqui na tabelinha número 1, então, vocês vão estar vendo o que é o normal das hemoglobinas. Então, quando a gente nasce, habitualmente a gente nasce com uma concentração de hemoglobinas mais alta, né, A1, A2 e F. A F é a fetal. Com o passar da vida, isso amadurece. Então, para o diagnóstico adequado das hemoglobinopatias, a gente tem que esperar pelo menos os 6 meses de vida do bebê, para então poder fazer eletroforese de uma forma adequada, tá? Então, aqui a gente vê, então, no caso, a hemoglobina A1, ela é alfa 2, beta 2, então, que é a conformação da hemoglobina. A A2 é alfa 2 e beta 2 aqui, gama 2. E a alfa e a gama aqui, tá? Então, é a formação que vai acontecer. No caso aqui, a gente vai ter, então, as formações. Então, aqui seria o normal, e aqui a gente, então, veria o alterado. Então, o portador silencioso, né, ele não vai ter um dos genes, né, e vai ter o outro, então, a formação heterozigótica aqui, tá? O alfa-talassêmico, a doença beta-H, e a hidropsia fetal, que essa é incompatível com a vida. Então, frequentemente não nascem essas crianças dessa forma, tá? Então, já há uma seleção natural aí. Aqui, então, seria a imagem um pouquinho, né, mais aumentada, para a gente, então, observar como funciona. E aí, entremos na questão da falciforme, tá? Então, a principal característica dessa hemoglobinopatia é que você vai ter, além da hemoglobina A1, A2, que frequentemente está numa quantificação normal, você vai ter hemoglobina F de faca e vai ter a S, né, de sapo, né? Então, a gente vai ter essa hemoglobina a mais presente. Então, o bem interessante na fisiopatologia é que você vai ter uma substituição, apenas uma substituição do ácido glutâmico pela valina. Então, lembram lá da questão, né, dos pareamentos, né, das proteínas? Então, somente uma inversão vai ocasionar que a gente tenha, então, essa alteração a nível da hemácia, e toda vez que precisar, né, a questão da oxigenação, vai faltar uma polimerização, na verdade, que vai fazer com que fique nessa formação, então, em foice, tá? O importante aqui da fisiopato é que, normalmente, a hemácia normal, ela vai ter uma distribuição. A gente tem as hemoglobinas, são 4 oxigênios aqui, a gente vai ter também a quantificação de ferro junto, então, a gente vai transportar o oxigênio por essa hemoglobina. Se ela tem uma formação diferente, já vai ter uma dificuldade no transporte. Então, aqui vem, na verdade, a questão do conceito que a gente coloca lá da OMS, falando, então, dessa dificuldade de carregar oxigênio. Um outro dado importante, que essa hemácia em foice, ou sickle cells, ou drepanócitos, que são termos semelhantes, elas são hemácias duras. Então, o que acontece na microcirculação, elas vão se acumulando. Então, isso faz com que o paciente da anemia falciforme, além da anemia hemolítica por quebra, ele também vai ter alteração na microcirculação. Então, esses pacientes costumam ter muita dor. Podem ter eventos tromboembólicos, então pulmonar, cerebral, renal, secundário a essa microembolização. Frequentemente, eles têm necrose asséptica de quadril, né, por alteração também da questão circulatória do osso. Então, é bem importante realmente a gente poder lembrar que esse paciente, além da anemia, ele vai ter também essa alteração da microcirculação. O tratamento, habitualmente para anemia falciforme, ele requer transfusões periódicas, a gente tem que tentar manter a hemoglobina deles em torno de 8, e a transfusão também visa a gente melhorar um pouco o aporte deles com relação à hemoglobina mais normal. Frequentemente, a gente faz uso de medicamentos para melhorar também a quantificação da hemoglobina F, que faz com que essa hemoglobina F, que é a fetal, possa carregar um pouco mais de oxigênio, tá? Então, são situações, são pacientes, então, que nascem, então, com esse transtorno e que vão estar precisando de transfusão no transcorrer da vida. Um dado importante com relação à questão transfusional é que, habitualmente, eles têm que fazer o sangue fenotipado. Então, quem já passou pela prática, lembra lá, né, da nossa agência em que a gente faz o sangue fenotipado. Então,
na anemia falciforme, na talassemia major, ou na talassemia minor, né, em necessitando transfundir, preferencialmente fenotipado, porque são pacientes que vão necessitar de sangue ao longo da vida. E essa necessidade, se a gente não faz fenotipado, faz com que mais tarde a gente tenha aloanticorpos que dificultem, então, a transfusão, então, do sangue para esses pacientes, tá? Então, são pacientes que têm que ser acompanhados, né, frequentemente em ambulatório de hematologia, enfim, a nível de hemocentros, por conta das transfusões. É necessário revisões periódicas com oftalmologistas, exatamente para a questão ocular da microcirculação, cardiologista, tem ecocardio anual. Então, existem pelo programa do Ministério todo um aporte perante o tratamento adequado de um paciente com anemia falciforme. E mais ainda se estiver gestante, né? Então, a gente tem alguns pacientes hoje que a gente acompanha no ambulatório, que estão em processo de gestação, têm anemia falciforme, e já pelo fato de virem para a gente, assim, já manuseados, já fizeram algumas transfusões na vida. Então, isso também dificulta, porque aí já tem produção de aloanticorpo. Então, a gente tem dificuldades, às vezes, técnicas para poder transfundir de uma maneira adequada esses pacientes, tá? Mas é importante realmente que façam um acompanhamento adequado. Frequentemente, por conta das transfusões, também eles podem ter hiperferritinemia transfusional. Nesses casos, não está indicado, obviamente, sangria, mas a gente pode usar medicamentos, então, para fazer uma redução do ferro, porque o ferro também acumulado vai trazer consequência hepática, baço, coração, enfim, são os locais principais que podem, daqui a pouco, né, ser mais prejudicados aí pelo ferro, tá? Então, lembrar da anemia falciforme realmente que é um quadro interessante, tá? Aqui seria um quadrinho mostrando como funciona a eletroforese de hemoglobina, tá? Então, habitualmente a gente tem uma carga negativa e uma carga positiva, então, a metodologia que é feita por eletroforese é assim, e habitualmente a gente vai ter a marcação por bandas, né? Então, a gente tem aqui o quantitativo dessas barrinhas que mostram, na verdade, o quanto ficou da proteína ali. Então, nesse primeiro exemplo, a gente teria um exame normal, hemoglobina A1 e A2 normal. Aqui, nesse caso, a gente já teria uma AS, né? Aqui teria uma SS, então seria uma anemia falciforme, então, homozigota. Quando existe uma questão de mistura, né, então, habitualmente a gente tem lá a mãe que tem talassemia e o pai que tem anemia falciforme, pode ter a criança dois tipos de hemoglobinopatias, né, então ele vai ter o tipo S e o tipo tal. Ou algumas subformas aí, que é a S, né, SV, né, então são subformas de anemia falciforme também. Entenderam bem aqui o método? Esse é o método diagnóstico para esses pacientes, tá, gente? A hemoglobinopatia, habitualmente, o exame que a gente faz chama eletroforese de hemoglobina. Então, a gente avalia por essa quantificação de proteínas. Tudo certo até agora? Sim. Ok. Eletroforese é aquele que corre nas... Isso, é que tem duas, né? Existe a eletroforese de proteínas e hemoglobina. Ah, sim. Então, não confundam. Sim. Porque a de proteína, a gente vai estar diante lá no diagnóstico de mieloma múltiplo, que é uma outra patologia, né? Então, por isso que eu chamo bastante a atenção de vocês, porque é eletroforese de hemoglobina, tá? Sim, então, verdade. A gente quantifica A1, A2 e F, e se tem presença de uma hemoglobina anômala, vai aparecer como S, e habitualmente, lembrando, no teste do pezinho, tanto o teste do pezinho quanto o teste de falsização feito no triagem, gente, tá? Então, assim, não são testes confirmatórios. Então, após um teste do pezinho alterado, é mandatório que essa criança faça uma eletroforese de hemoglobina, porque a gente quantifica o quanto tem da hemoglobina S presente, tá? Então, esses dias aconteceu um caso, que como a gente faz esses testes de falsização no hemocentro, todo doador faz teste de falsização, né? Faz parte da legislação a gente fazer. E aí, volta e volta, a gente tem lá diante de uma presença de um positivo. Mas é um teste de triagem.
né? Então, depois disso, habitualmente é marcada uma consulta comigo, e aí a gente faz, então, a solicitação de eletroforese de hemoglobina. E aí eu fiquei diante de uma situação estarrecedora, assim, porque daí veio a doadora, né, era uma senhora, 30 e poucos anos, e aí disse, não, doutora, eu sei que eu tenho, porque o meu filho tem, né? Eu disse, sim, seu filho tem, ele fez eletroforese. Não, ele fez só o TSPzinho, mas que idade ele tem agora? Tem 10 anos. Eu disse, sim, mas nunca foi pedido eletroforese? Nunca foi pedido eletroforese. Então, são questões, assim, né? Claro que hoje a questão envolve o conhecimento do pediatra, eu acho que é uma coisa importante realmente a gente poder frisar isso, porque a primeira pessoa que vê o resultado do TSPzinho é o pediatra. Mas a partir da alteração, não precisa necessariamente ele ir ao hematologista. Mas a eletroforese de hemoglobina é uma necessidade, tá? É uma confirmação de que realmente aquele teste está correto e que, né, a partir dali a gente vai definir se é um traço falciforme, se é uma anemia falciforme, se é uma talassemia maior, uma talassemia menor, tá? Então é bem importante realmente essa questão aí, e eu realmente fiquei bem, né, bem assim, porque deveria ter feito, mas de qualquer forma, a gente pediu a dela e pediu a dele e confirmou, né, os dois com um traço, então, falciforme, tá? O importante realmente, assim, é que, no caso, o marido dela não tinha traço falciforme também, senão a criança poderia ter anemia falciforme, né, então, na forma homozigota. Bom, gente, a gente já está quase finalizando, agora a gente vai passar para uma questão de mielodisplasia. A mielodisplasia é uma função de déficit de produção do sangue a nível da medula. Ela é considerada hoje uma patologia, né? É quase uma neoplasia, vamos dizer assim, porque quando a gente fala displasia, lembrando que patologicamente a gente tem um órgão, então vamos dizer a medula óssea, que tem toda a sua formação adequada. Quando a gente tem displasia, ocorre uma bagunça na produção, então as células já não se colocam de uma maneira adequada ali naquele órgão. E a neoplasia é quando está tudo bagunçado, tá? Então a leucemia vem a ser, né, a neoplasia. Então antigamente a mielodisplasia era chamada pré-leucemia, né? E hoje ainda a mielodisplasia ela pode evoluir para uma leucemia aguda. Então sempre tem aquela história assim, uma anemia se transforma em leucemia. A gente sempre combate muito essa informação e hoje a gente pode dizer o seguinte, olha, pode ser, dependendo do tipo da sua anemia, que possa evoluir. Então, se é uma mielodisplasia, ela pode evoluir para uma leucemia aguda, mas jamais uma anemia ferropriva vai evoluir para uma leucemia aguda, né? Então, são algumas questões importantes para a gente poder, então, orientar aí os pacientes, tá? A mielodisplasia, ela é muito heterogênea na sua apresentação. Então, a gente pode ter alguma alteração da parte vermelha somente, que a gente chama de diseritropoiese. Vai ter uma anemia com leucopenia, então a gente pode ter uma alteração na linhagem eritrocítica e granulocítica. A gente pode ter uma pancitopenia, então você pode ter anemia, leucopenia e plaquetopenia. Então, é muito heterogênea a apresentação, né? Habitualmente, mielodisplasia é frequente, vamos dizer assim, em pacientes mais velhos, né, mais idosos, né, a partir da sexta, sétima década. É possível uma mielodisplasia secundária a um pós-tratamento quimioterápico, é possível, né, então, que se chama, então, uma mielodisplasia secundária. Então, a gente tem todas as questões assim, né, então, hoje, antes a gente tinha, na verdade, a grande maioria das doenças, né, que a gente não tinha muitas causas, uma pancito, é uma mielodisplasia. Hoje a gente tem critério para poder, que é uma medula, se não tem, se esse paciente tem alterações em todas as linhagens,
que isso está acontecendo, tá? Então, é bem importante a investigação desse paciente e, claro, a gente tem que realmente querer o melhor para ele, né? Então, que ele recupere, que ele fique bem, que volte às suas atividades rotineiras, né, de trabalho, físicas, enfim, porque a anemia, ela traz toda uma consequência, então, laborativa, inclusive, tá? Então, traz toda uma consequência aí, tá? Então, assim, de dica final, tá? O importante realmente é essa identificação precoce, o tratamento adequado, então, se é ferropriva, vamos repor ferro, se não é ferropriva, né, tem que ter uma causa. E lembrar que a gente tem esses tipos específicos de anemia, tá? Eu acho que era isso. Fica alguma dúvida? Tá tudo certo? Alguma dúvida, gente? Podem perguntar. Eu acho que não, por enquanto. Tá bom. Né? Eu acho que é importante realmente a gente poder pensar nos pacientes nesse sentido, né? De que a gente tem que saber, né? As anemias realmente assim é do clínico, é do cirurgião, é do pediatra, é de quem realmente está diante do paciente e que não necessariamente esse paciente precisa vir ao hematologista, né? Então a gente precisa ser muito claro nesse sentido de que a anemia é de responsabilidade de todos, né? E a gente tem que realmente saber manejar de uma maneira adequada para que esse paciente resolva, né? Resolva o problema. Muito bem. Então, encerrando aqui. Boa semana, bom final de semana. Acho que a semana a gente não tem mais aula, né? Não. Aí a próxima vai ser, a princípio, 23 é a minha, né? Isso aí. Isso. Tá? Fiquem bem, qualquer dúvida podem perguntar e tentem acessar o Prezi ali, que eu acho que é interessante o link para já vocês irem, né? Como é rápido, né? Então vocês vão estar adiante aí de quando precisar ter o acesso aí à aula, tá bom? Beleza, e aí eu vou colocar no AVA, assim que possível, a gravação, tá bom? Isso, daí a gente vai estudando e talvez surjam mais dúvidas. Tá certo. Abraço, gente. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, Pro. Tchau, Pro. Obrigada. É. Tchau, Pro.